Olá, saudações, bem-vindos ao Céu que te acontece mais uma vez. Agora vamos dar continuidade ao primeiro vídeo sobre os planetas retrógrados em 2020. Aqui com os planetas lentos retrógrados, que são Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, me acompanha aqui nesse vídeo que você vai entender tudinho. Como a gente tinha visto antes, vamos ver quando ocorrem, em que signos, quais os efeitos no coletivo, quais os possíveis efeitos individuais aqui com os planetas lentos retrógrados. Vamos ver aqui, me acompanha aqui na tabela, vamos ver aqui a datação e vamos entender como é que isso vai ocorrer. O Júpiter, ele vai começar a retrogradar em 2020 no dia 14 de maio, isso vai acontecer no grau 27,14 minutos de Capricórnio, e essa retrogradação dura até o dia 12 de setembro e vai voltar ao movimento direto no grau 17,24 de Capricórnio. O Saturno vai retrogradar no dia 11 de maio, um pouquinho antes de Júpiter, no grau 1,57 de Aquário. Então ele já vai ingressar em Aquário lá em final de março, início de abril, e quando ele chegar pertinho do segundo grau de Aquário, ele vai fazer o movimento retrógrado e vai voltar a Capricórnio, de onde ele só vai voltar de novo ao movimento direto em 25 graus no dia 29 de setembro. Vai ficar de maio a setembro, ó. Todos dois, Júpiter e Saturno, retrógrados de maio a setembro, quase que muito próximos. Urano ficou retrógrado de 2019 até 2020, até o dia 10 de janeiro de 2020. Já encerrou essa primeira fase de retrogradação e vai reiniciar, vai ter uma outra retrogradação a partir do dia 15 de agosto. Isso vai ocorrer quando Urano estiver no grau 10,41 de Touro. E essa retrogradação ela se estende até o dia 14 de janeiro de 2021. Ele vai varar em 2020. Tá? Então vai até 14 de janeiro de 2021 e vai voltar ao movimento direto no grau 6,43 de Touro. Netuno vai retrogradar no dia 23 de junho, no grau 20,57 de Peixes. E vai continuar em Peixes, retrogradando até o dia 28 de novembro, quando volta ao movimento direto, também em Peixes, aos 18 graus,09. Plutão vai retrogradar no dia 25 de abril, vai ser até antes de Saturno e de Júpiter, tá? E então, dia 25 de abril, Plutão entra em retrogradação no grau 24,59 de Capricórnio, lá no finzinho. E essa retrogradação dura até 4 de outubro, no grau 22,29 também de Capricórnio. Vocês vão de convir que há um período em que eles se mantêm retrógrados quase que todos juntos, Só lembrando que se você ainda não assistiu o vídeo número 1 dessa sequência de 2 vídeos sobre planetas retrógrados em 2020, observe aqui o canal que você vai encontrar. No vídeo 1 nós temos a retrogradação, as 3 retrogradações de Mercúrio, a de Vênus e a de Marte. Tá? E aqui neste vídeo atual, você está vendo, temos aqui Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. No vídeo 1 também eu torno a explicar como é que funciona o movimento de retrogradação, e caso você ainda sinta mais necessidade de informações sobre o funcionamento desse fenômeno, temos também um outro vídeo que também é mencionado lá, é um outro vídeo que foi feito em 2019, é só você rastrear no canal Retrogradação Planetária, Planetas Retrógrados, você vai encontrar e tem toda uma explicação sobre esse fenômeno, sobre o funcionamento dele. Quanto a esses 5 planetas lentos retrógrados, anote aí o período de 23 de junho a 15 de agosto. Anote bem esse período, porque é o período em que todos eles vão estar retrógrados ao mesmo tempo, e ainda em acréscimo. Os planetas rápidos também vão ficar retrógrados concomitantemente a esses 5 lentos. Os períodos desses planetas rápidos retrógrados que vão coincidir são os seguintes. Mercúrio vai ficar retrógrado de 18 de junho a 12 de julho.
o que significa que nesse período aí já vamos ter 6 planetas retrógrados de uma vez só. Não bastasse isso, Vênus também vai ficar retrógrado no seguinte período, 23 a 25 de junho. O que quer dizer que nesses dias, 23, 24, 25, 26 de junho, teremos Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tudo retrógrado. Vão ser 5 dias aí, 4, 5 dias, em que teremos 7 planetas retrógrados. E o último período ali que eu gostaria de ressaltar é o de Marte, que é o seguinte: de 9 a 12 de setembro, Marte também vai ter essa concomitância com os outros 5. Então teremos novamente 6 planetas retrógrados durante essa fase de 9 a 12 de setembro, com o Marte junto. Olha, os períodos em que há essa concomitância entre planetas que vão aparentemente, né, andar para trás, né, que tem um movimento aparente de retrogradação, coincidem com processos em diferentes instâncias, em várias instâncias de ocupação humana, de instâncias políticas, sociais, econômicas, familiares, individuais, etc., criativas, tudo mais, tendem a ter períodos de recuo, né, de atrasos, de dificuldades. As resoluções podem ser mais lentas em cada uma dessas áreas específicas, mas quando todos eles estão retrógrados, nós temos uma fase de reavaliações gerais, de crises gerais, são os pontos mais críticos do ano, exceto as outras fases ali do ano que são críticas também por configurações críticas. Mas o simples fato de ter tudo isso retrógrado de uma vez, nós podemos ter pontos de reavaliação obrigatória de alguma postura. Em geral isso acontece no coletivo, mas também pode nos atingir individualmente. Então, de qualquer jeito, são reavaliações obrigatórias, coisas que ficaram capengas, coisas que estavam suspensas precisam ser retomadas, coisas que tinham sido varridas para debaixo do tapete, esquece, vai ter que trazer tudo de volta. Então, são períodos em que há uma tendência a várias confrontações nessas diferentes instâncias, sem contar o esforço a mais que a gente tem que fazer para levar a cabo os assuntos regidos pelos planetas. Então, por exemplo, Júpiter, que rege viagem, pode ser que você demore um pouco mais a fechar um grupo que vai viajar com você. Pode ser que você não consiga entregar um trabalho dentro do prazo, pode ter que pedir prorrogação dentro de meios acadêmicos, por exemplo. O Saturno, pode ser que você tenha que atrasar a entrega de uma construção ou de uma obra. O Urano, pode ser que você e milhões de outras pessoas envolvidas diretamente com esses assuntos, né? Pode ser que você tenha que rever as ações que você perpetra na hora de levar a público uma causa, um movimento, né? O seu envolvimento com alguma causa, né? Com algum movimento reformador de melhorias sociais. Então, às vezes essas coisas precisam ter rediscussões, tem reveses, tem recursos. Então, tudo isso é bom levar em conta. Vamos ver aqui, me acompanhe no restante do vídeo, quais serão os comentários que eu vou fazer em cada um desses períodos. Dá uma olhada aqui na nossa tabelinha. No que tange ao Júpiter retrógrado de 14 de maio até 12 de setembro, vamos fazer uma listinha aqui de características do período e como é que isso pode incidir na vida de cada um e, sobretudo, na vida coletiva. São retomadas de estudos superiores, né, coisas que tinham sido suspensas. Algumas pessoas podem voltar a fazer faculdade, outras vão tentar novamente fazer uma pós estrito ou lato sensu, não importa, mas retomar estudos superiores. Outros vão fazer outras coisas, né, vão descobrir que não estão 100% satisfeitos com seus cursos superiores e podem alterar as diretrizes nisso. Outra coisa que ainda atinge meios acadêmicos, meios universitários, né, é todo um processo quase que forçoso de reorganização dos meios acadêmicos, né? As universidades e os educadores se veem com a necessidade de corrigir o que está defasado nos seus campos de atuação e nas suas instituições, e também a mesma coisa, cada qual com o seu contexto, mas em sistemas religiosos
e também em sistemas jurídicos, né? Podemos ver retomadas de, por um lado, preconceitos religiosos, por outro lado, o esforço por fazer alguma prática ecumênica ou entendimentos dentro dessas áreas, né? Vamos ter aqui dois extremos, né? Os preconceitos religiosos vindo à tona e os esforços por a retomada do diálogo interreligioso. Então, quem atua nessas áreas mediadoras entre os sistemas de conhecimento e sabedoria ancestral, tradicional, que vai beirar o religioso, todos estão incluídos nessa retomada, nessa reorganização e nesses esforços para trazer de volta alguma proposta que, por força de N circunstâncias, possam ter sido suspensas. Quanto aos sistemas jurídicos, algumas propostas, projetos de lei, coisas do tipo, podem ser novamente propostos aqui, sejam eles, ganhem eles a simpatia do público ou antipatia, né, o oposto. Mas de qualquer jeito tem uma tendência a trazer algumas dessas propostas jurídicas anteriormente já discutidas à tona. E é claro que quando o Júpiter está retrógrado, todos esses assuntos regidos por ele dão uma recuada, tem algumas instâncias podem ter até algum grau de retrocesso. E a questão educacional que Júpiter rege, né? O Júpiter é o oposto do Mercúrio. Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, Júpiter rege Sagitário e Peixe, que são signos opostos dentro do sistema zodiacal. E quando esses fatores estão aflitos de alguma forma, todos os meios educacionais sofrem com isso, né? Sofrem algum tipo de necessidade de reformulação ou podem sofrer com medidas não muito populares, né? Durante essa fase aí. E outra coisa é que a gente pode ver o Júpiter retrógrado, sobretudo o fato dele estar em Capricórnio, né, que as retrogradações, essas questões que envolvem os sistemas religiosos, jurídicos, acadêmicos e o contato com os estrangeiros, né, que eu ainda vou voltar a falar, passando em Capricórnio, retrogradando ali nesse signo, tendem a ter interferência de pessoas com algum grau de autoridade, talvez dentro de vias estatais ou não, pessoas que por capacidade, desenvolvimento, muito esforço ao longo de sua vida, acabam sendo muito reconhecidas, pessoas que têm reconhecimento acabam se vendo forçadas, né, convidadas a interferir com um grau de competência renovado, ou pelo menos inserir alguma competência dentro desses sistemas e meios, né? É hora de haver uma redução das grandes expectativas, das grandes verdades, dos grandes impulsos aventureiros ou grandes impulsos de levar uma palavra verdadeira disso, daquilo outro, para outros campos, né, de propagar alguma coisa. Então esse impulso ele fica reduzido em função dos meios disponíveis que sejam pragmáticos, né, e que precisem ter algum controle e direcionamento mais racional. Não pode haver uma coisa pura e simplesmente carismática. E é isso que é o diferencial da passagem do Júpiter em Capricórnio quando retrógrado. Outra coisa que vai acontecer é que a gente pode enfrentar mais esforços, né, tem que fazer mais esforços no que se refere ao preparo de viagens de longa distância, por exemplo. A gente pode ver que durante uma fase como essa, em todos esses assuntos, aí vamos incluir viagens, o contato com as diferentes culturas, né, as mediações e relações internacionais, comércio exterior, tudo isso. A retrogradação do Júpiter pede porque todo mundo faça um balanço do que se aprendeu, do que se absorveu ao longo do seu movimento direto, né, quando ele estava em movimento direto. Então, quando ele entra em retrogradação, a gente tem que dar uma recuada e ver o que ganhou, o que perdeu, o que é preciso melhorar, e é uma coisa que é até uma subversão do padrão jupiteriano, né? O Júpiter é só expansão, ir para frente em linha reta, sai da frente, que é uma coisa assim que dá sempre muito entusiasmo, e quando ele retrograda a gente tem que fazer uma coisa mais minuciosa, a gente tem que ser minucioso diante das nossas grandes metas, diante das nossas grandes expectativas. E mais ainda, a retrogradação do Júpiter, ainda mais ali em Capricórnio,
pede que a jornada exterior que o Júpiter representa, a sua simbólica, agora tenha a sua contrapartida numa jornada interna, né? Como é que é isso? É com a sedimentação daquilo que as pessoas aprenderam e em aplicação na vida prática, né? Sedimentar isso aplicando na vida prática e na formação de novos comportamentos. Então tem aí um conteúdo meio autocrítico, né? Então isso vai valer para pessoas individuais, né? Indivíduos, e para instituições. Não esquece de verificar em que casa essa faixa aqui do zodíaco cai no seu mapa, né? 27 de 17 a 27 de Capricórnio, que é a faixa da retrogradação de Júpiter. Saturno retrógrado, repetindo, vai de 11 de maio até 29 de setembro, vai sair de Aquário para voltar para Capricórnio. Resumindo, né, uma listinha de fatores governados e sujeitos a essa fase de retrogradação do Saturno. Seria mais ou menos assim, que é muito bom período para retomar projetos de longo prazo que andaram suspensos, né, coisas que você andava projetando, que tem que fazer tudo por etapas, ou coisas que dentro desses projetos mais longos, desses esforços mais consistentes, né, que necessitam de consistência, precisam de revisão. Então a gente também tem que verificar como é que isso vai poder ser retomado sem tomar o tempo das outras coisas mais atuais que se está fazendo. Outra coisa que é comum durante o Saturno retrógrado é uma frequência muito maior, especialmente na coletividade, de fazer ajustes nas relações entre patrões e empregados, entre hierarquias diferentes. E essas hierarquias, vamos levar em conta o patrão empregado em mundo corporativo privado, né? Mas também os ajustes que vão envolver hierarquias militares, hierarquias em sociedades iniciáticas, em sociedades que são ONGs, por exemplo. Embora essas organizações, todo tipo de organização acaba tendo figuras representativas, então são ajustes que são feitos entre essas figuras. As autoridades vão precisar rever suas posições, né? Toda vez que o Saturno retrograda, muitas vezes projetos de lei, coisas que são impostas por quem tem algum grau de controle sobre um determinado grupo, precisam às vezes recuar e fazer de uma outra forma, não fazer, né? Então é comum haver esses recuos. Todo mundo que tem algum grau de poder aqui também se ressente um pouco durante essa fase. Outra coisa isso vai implicar a revisão em estruturas e em modos de gestão. Todo tipo de estrutura organizacional vai precisar ser retomado, reolhado, e às vezes uma coisa que foi retirada, em que todo mundo acreditava que retirando aquele procedimento as coisas iriam ficar melhores, de repente vão descobrir que recolocar o procedimento vai ser melhor do que antes, né? Outra coisa, reforçar os contatos com autoridades, é uma atitude muito interessante para fazer durante essa retrogradação. Reforçar, ter em vez de fazer confrontações diretas, né, fazer tudo dentro de uma determinada conformidade, claro, sem perder o esforço para chegar à originalidade. Também é ótimo período, as retrogradações de Saturno são ótimos períodos para se preparar para o futuro e para a velhice. Isso vai implicar também revisões em assuntos de aposentadoria, né, previdência e tal. Embora isso tudo também esteja ligado ao próprio signo de Capricórnio, a retrogradação de Saturno ali pode fazer com que esses assuntos, de novo, sejam retomados. No que se refere a Urano, né, como a gente viu, vai começar a próxima retrogradação de Urano em 2020, em 15 de agosto, e vai até 14 de janeiro de 2021. Né? Então vamos ficar o segundo semestre praticamente inteiro com Urano retrógrado. E o que dentro de uma listinha de possibilidades, essa retrogradação está acontecendo em Touro, que é um signo muito ligado a sistemas financeiros, a busca coletiva por conforto, por estabilização,
que está ligado também a sistemas de produção agrícola, pecuária, bancos e formas de produção de recursos através de recursos mais tecnológicos e mais avançados, que, assim, no sentido de reunir tanto alguma coisa técnica e tecnologicamente muito desenvolvida com alguma coisa humanamente, né, alguma coisa humanista também muito adiante, muito vanguardista. Então é possível que as duas coisas sejam sempre mescladas. E eu torno aqui a exortá-los, né, quem está assistindo o vídeo, a assistir o vídeo da passagem de Urano em Touro, que é um ciclo bem grande, que começou em 2018 e vai até 2026. Está aqui o vídeo, dá uma olhadinha no vídeo, é só procurar aqui também no canal. Vocês vão ver como é que isso coletivamente, em termos de astrologia mundial, como é que pode incidir sobre a coletividade. Mas também tem uma passagem nesse mesmo vídeo que mostra Urano em Touro incidindo sobre as ênfases de cada um dos 12 signos. Mas enfim, retomando aqui o que nós estamos dizendo sobre a retrogradação, revolucionar o que antes estava suspenso, né? O que aquelas propostas inovadoras que antes não tinham logística suficiente para serem colocadas em prática, de repente as pessoas vão precisar pegar de volta aqueles assuntos anteriores que não conseguiram levar a cabo antes, trazer de volta a uma nova proposição. Também retomar atividades inovadoras que estavam meio empacadas, né? Assim, a gente pode até pensar, poxa, mas isso aí tem cara de Urano direto. Não. O Urano retrógrado é o que vai fazer você retomar coisas que estavam empurradas para trás, né? Coisas que eram antes uma proposta mais futurista, inovadora, libertadora, e aqueles mesmos discursos e ideias e formas de proceder que vão tornar a vir à baila das discussões coletivas, midiáticas e das práticas sociais. É assim que o Urano retrógrado vai funcionar em sua grande maioria. E tudo isso atingindo esses meios mais econômicos, né, como eu estava dizendo anteriormente. Esses meios ligados à produção de conforto, produção de satisfação, à materialidade, à vida agrícola. Então são coisas que talvez estejam precisando de uma rediscussão. Vamos criar aqui uma hipótese com um exemplo de décadas atrás. Já alguns inventores, alguns técnicos, engenheiros já tinham inventado carros a água, outros que tornam a desenvolver bens que são automáticos, que são muito mais eficazes e com menos prejuízo ao meio ambiente, e em que, em função de questões econômicas e competitividade industrial, política, etc., foram todos barrados ou relegados ao esquecimento. Essas coisas são sempre trazidas de volta durante um Urano retrógrado, sobretudo em se tratando do signo de Touro. A outra coisa é que é um geral, né, do Urano retrógrado, que é rever a situação em clubes, associações, partidos, sindicatos, ONGs, confraternidades, organizações de apoio mútuo, como a Al-Anon e o Alcoólicos Anônimos. Então, todas essas situações podem passar por revisões na sua estrutura, nos seus modelos, nas suas propostas, né, nos seus estatutos. Essas coisas podem precisar de alterações, e muita discussão também se faz em torno disso. É possível também a gente tornar-se revoltar contra o que não se resolvia antes, né? O que revoltas anteriores, insatisfações populares anteriores podem passar a ter discurso, podem passar a ter os holofotes novamente durante essa fase, e as pessoas vão mostrar alguma indignação em função dessas retomadas de coisas não resolvidas, né, de liberdades surrupiadas, né, de liberdades retidas.
a gente também, durante o Urano retrógrado, tende a abordar o passado sob uma nova e revolucionária perspectiva, o que normalmente incomoda quem prefere que as coisas se mantenham como estavam, né? Então, justamente durante a retrogradação, que aliás é curioso, né? Urano, Netuno, Plutão, que são planetas muito lentos, são transaturninos, eles ultrapassam a nossa capacidade de visão a olho nu. Quando estão retrógrados, eles têm uma questão muito forte com essa perspectiva revolucionária. Eles são muito intensos, né? São grandes modificações, e as grandes modificações acontecem com uma frequência relativamente maior justamente quando eles estão retrógrados. Pelo menos as propostas dela. Quando eles andam e voltam para movimento direto, a tendência é colocar em prática o que foi gestado, né? Como se estivessem grávidos de uma nova realidade. Netuno retrógrado. Dentro do nosso calendário, ele vai de 26 de junho até 28 de novembro, tudo ali no signo de Peixes. Como é que, se for fazer a listinha das tendências com Netuno retrógrado, a gente vai ter assim: ilusões removidas, né, seriam confrontações mais diretas e impossíveis de recuar nelas, né, com realidades nuas e cruas. A tendência é que as pessoas vão ter, coletividades, indivíduos, empresas, etc., organizações, de se confrontar com as idiosincrasias, com as contradições, com o lado não muito belo e nada cor-de-rosa das situações nas quais todos estão envolvidos, e por causa disso, tá? Todo o processo que envolve guerra, fome, escassez, dificuldades de relacionamento, preconceitos, segregações e outras mazelas sociais, quando o Netuno está retrógrado, pode-se haver justamente o processo compensador, mas que isso não é necessariamente uma compensação dentro de uma ação direta, né? Vamos mexer nisso aí. Mas é primeiramente, isso também vai acontecer, mas é primeiramente uma compensação no imaginário coletivo, né? No imaginário que se refere a essas realidades, como por exemplo, se a gente for pensar na crise de 1929, né, na década de 20 e 30, na crise econômica, na queda da Bolsa de Nova York e tal, vamos ter um processo de compensação do imaginário coletivo que vivia essa escassez, esse sofrimento muito grande em vários países, em várias situações, com aquele efeito dominó, na criação de super-heróis. Você tem uma ideia, né? Como pessoas que são capazes de ultrapassar sua mediocridade e sua condição humana submissa a uma condição macro debilitante. Então, esse processo de compensação pode vir através justamente da cultura, das artes. Quer dizer, as revisões elas vão forçar, sejam coletividades, indivíduos, autoridades, seja lá o que for, a repensar sua abordagem sobre os aspectos da cultura, do imaginário, da produção de alívio através do encontro de saídas, né? Que Netuno também rege isso, ele rege as prisões, mas os aprisionamentos, as reclusões, mas também rege as saídas, de que forma que se supera aquela dor e aquela limitação. Então isso primeiro vem a partir do imaginário. A outra coisa, teremos aí durante a retrogradação uma retomada ou uma revisão, várias revisões dos procedimentos de auxílio às vítimas, né? A gente pode ver aí alguns sistemas ou nações podem recuar nas suas formas de auxiliar vítimas, enquanto outras vão tentar encontrar uma maneira de coletivamente criar uma forma com mais resultados para esse problema que é de todos. Outra coisa que é interessante com o Netuno retrógrado é desfazer nós de entendimento, atar, né? De entendimento, né? Aquela coisa complicada. Desfazer assuntos nebulosos, né? São aqueles assuntos nebulosos que vão precisar ser esclarecidos, ou que pelo menos há um despertar das atenções coletivas sobre aqueles assuntos. São assuntos que
que regem justamente as situações em que as pessoas menos têm acesso, menos têm habilidade. Isso pode envolver desde um reforço em pesquisas sobre áreas oceanográficas, até a descoberta de que aquilo ali está jogado às traças, né? O meio ambiente, a questão das águas. Olha aí, agora mesmo no começo de 2020 no Brasil, especialmente na região sudeste, estamos tendo tantos problemas com água, né? Com a distribuição e a captação de água, o fluxo das chuvas, dos rios. Então um problema tremendamente sério. E essas situações durante o Netuno retrógrado podem vir a fazer com que outras pessoas proponham soluções, mas também podemos viver situações como essas em outras partes do mundo. E há um despertar das atenções coletivas sobre tais assuntos. Aí isso vai envolver derretimento de calotas polares, né? Deve ter um monte de discussões, já que tem pessoas que não sei como, mas afirmam que isso não é verdade. Bom, é só ter um gráfico estatístico aí de derretimento das calotas polares para ver que o clima está mudando. É uma coisa muito óbvia e dá para ser verificado cientificamente. Então, esses assuntos nebulosos. Agora, entre outros assuntos nebulosos estão as questões místicas, religiosas, mediúnicas, de estados alterados de consciência. Podemos ver gente que vai discutir novamente com uma propriedade ainda maior, vai difundir talvez um pouquinho mais as questões que envolvem estudos sobre plantas alucinógenas, por exemplo, né, o uso terapêutico de substâncias que costumam ser usadas como drogas ilícitas, mas que têm funções terapêuticas e devidamente usados, devidamente pesquisados. Então, esses assuntos todos podem vir à tona durante uma fase como essa, ainda mais estando em Peixes, né, que é um signo que rege justamente esses assuntos. Por fim, Netuno retrógrado mostra uma retomada de processo de alívio das dores que foram varridas para debaixo do tapete. Isso vai atingir, talvez até mais ainda, indivíduos. Óbvio que pega a coletividade toda, do planeta todo, mas, sobretudo, na casa em que essa passagem ocorre, vou repetir aqui, que vai ser de 18 a 21 de Peixes, né, aproximadamente, né, na casa em que esses graus estão ocorrendo. Muito mais, né? Tem uma tentativa de reconhecer as dores, as vulnerabilidades e encontrar finalmente um processo de alívio para aquelas dores que são desnecessárias viver junto com elas, né? É desnecessário viver junto com elas. Bom, agora vamos passar para Plutão retrógrado. Com Plutão retrógrado a gente tem uma retomada de assuntos ligados a tabus. Olha, Plutão, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nem está retrógrado ainda. E assuntos tabus, eles são sempre tabus, eles são sempre confrontados, eles são reprimidos, eles são suprimidos, ocultos, amaciados, atenuados. Como, por exemplo, a morte está dentro desse círculo de assuntos que pertencem a tabus na esmagadora maioria das culturas, né? Quase todas, se não todas, têm uma questão muito forte com a morte, por motivos óbvios. Mas durante a retrogradação do Plutão, os tabus eles precisam ser retomados, trazidos à tona mais uma vez, até mais do que o movimento direto do Plutão, né? É a hora de reencontrar a sombra coletiva. Então, os assuntos ligados à morte, como lidar com ela, mortandades coletivas, questões que estavam varridas para debaixo do tapete, no sentido de, isso aqui não vamos tocar nesse assunto histórico. Essas coisas todas voltam à tona, são rediscutidas, são vistas, são visíveis, né? O que é invisível no Plutão pode se tornar visível durante uma fase como essa, sobre coisas que alguma coletividade tenha passado e tenha sido esquecido, ou tenha havido alguma tentativa de se fazer esquecer. Como eu tinha dito antes, enquanto eu gravo esse vídeo, a coletividade já tem esse tabu todo com sexo, morte, né?
e todas as questões que possam envolver a produção de vida, a reciclagem de todas as situações e da própria natureza, você imagina quando ele está retrógrado. Isso pode se intensificar ainda mais, porque são coisas mortas, né, aspas, que voltam à vida. São assuntos que estavam recuados e que vão ser novamente tratados. Lembra aí que eu falei ainda há pouco, quando eu estava tratando de Urano retrógrado, que esses 3 planetas muito lentos, transsaturninos, trazem em seu período de retrogradação. Eles são muito ativos em seu período de retrogradação, até porque a maioria deles passa cerca de 6 meses por ano retrógrado. Esse fato é muito significativo. Me acompanhe então aqui na tabelinha, no calendário, e me ouça aqui que eu vou completar a nossa listinha de efeitos da retrogradação, agora com Plutão. Com Plutão retrógrado, a gente tem uma retomada dos mergulhos abaixo da superfície das expressões de poder, seja esse poder pessoal, seja ele político ou econômico. Então, algumas coisas que se faz por debaixo dos panos, né, em termos políticos e econômicos, em todos os lugares do mundo, todos vêm e ficam fedendo debaixo da superfície, né? Em algum momento alguém vai abrir a tampa do ralo. Então, durante a retrogradação é a hora em que muita gente vai retomar coisas, né, desses mergulhos abaixo da superfície, das expressões de poder, né, retomar coisas que os poderes vigentes tentaram abafar. E também, em nível individual, é uma oportunidade que todo ano existe de reencontrar a sombra e com ela dialogar. É excelente período para encerrar questões antigas e pendentes de mágoas, culpas e atividades autodestrutivas. Então, olha aí, terapeutas, aproveitem, né? Então, como eu tinha falado muito de tabu ainda há pouco, pensa bem, se você andou esquecendo do sexo ou negligenciando o poder que a libido tem no comportamento, se cuide, meu amigo, se cuide, coleguinha, porque a coisa pode complicar para vocês. É um tal de dar, durante essa retrogradação, ainda mais ele está em Capricórnio, né, porque é um signo de muito controle, então é um tal de dar problemas somatizados no corpo, né, alergia disso, problemas ósseos ali, olha, Capricórnio, né, problemas ósseos do outro lado, questões de sexualidade que vão acabar interferindo no comportamento e fazendo com que algumas pessoas que esqueceram, negligenciaram isso por tabu, tenham problemas na sua reputação, né, nos sistemas em que trabalha. Então, se cuide, amiguinho, procure reconhecer isso, porque isso é um dos maiores poderes que existem na nossa psique, né, na forma da gente lidar com aquilo que é interior, né, nas nossas vidas. Outra coisa, como eu já tinha falado antes, são as revisões e retomadas dessas discussões sobre os tabus. Então, muitas proibições ou restrições acerca deles, que, eu já repito, sexo, morte, desejo de poder, tudo faz parte da libido, podem recuar e causar reações adversas vindas de quem possui poder de interferir nas vidas alheias. Isso é frequente, tá? E outra coisa são revisões e retomadas em assuntos ecológicos, né, de equilíbrio entre produção de poder e riquezas e a natureza, e ainda assim a capacidade da natureza se reciclar. Tá? Esses então são os pontos principais dessa retrogradação de Plutão nessa fase aí. Então atentem para aqueles períodos que eu já mencionei, em que mais do que os 5 planetas vão estar retrógrados. Vamos ter aqueles 4, 5 dias já mencionados ali com 7 planetas retrógrados de uma vez, que é o período de maior empacamento, em que as coisas recuam, temos que fazer revisões gerais na nossa vida, e procurem colocar, nesse caso aqui do Plutão, né, vai ser de 22 a 25 de Capricórnio, né, em que local do seu mapa essa coisa cai, em que local esse fator pode te atingir individualmente. É isso aí, vou ficando por aqui. Continue acompanhando os vídeos aqui no canal, porque além desses aqui de retrogradação, que é um assunto muito específico, temos os vídeos falando sobre as configurações celestes,
ocorrendo sobre todas as coletividades e também com seus efeitos individuais. Isso é muito interessante para a gente poder fazer um planejamento, né, nosso. Agora, a melhor maneira, né, disparadamente a melhor maneira de fazer um planejamento pessoal é contratando, né, você pedindo os serviços de um astrólogo de sua preferência, ou ainda mais interessante, você fazer cursos de astrologia, você se especializar na coisa, mesmo que você nem pense ainda em se tornar um profissional, que seja só para usar para si, tanto melhor, para você usar na sua vida cotidiana, para auxiliar seus familiares, seus amigos e saber como decidir ainda melhor as coisas para a sua vida. E quem sabe se transformar de fato num profissional futuramente. Faça curso de astrologia. De fato, temos aqui a dica na nossa descrição dos cursos online em EAD e também dos eventos presenciais ao longo de 2020 todo. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.